Hoje, Angola está a apresentar ao mundo inteiro a medicina tradicional natural, a nossa cultura. Centro Herbanaria Terapêutica Dr. Afonso. Oui, merci. Trésor Bolombo toujours naïf Sarabino Missou na Missou. Ngabena en tout cas na signal un contrat na vérité. Na signal un contrat na bosolo. Docteur Afonso Nganga. Mystérieux. Ne batu babengaka ye parce que nga na lobaka on a yoga pa batu après na transmettre message. Ya onde musala ya journaliste. Ya onde musala ya mopanzi sango. Si on a contenu la prophète, na ebile solo la fin à culte. Mais je préfère mieux que to solo la ne mukie avant dans nos prédications banda. Azu docteur Afonso na qualité ya nani. Parce que aza invité le long na kati ya église oyo Sepelique. Sepelique. On a Sepelique s'il vous plaît. Je pense que bazoli bino image wana tombe kala o solo la naye comment il est prophète awe ko sala association na banganga et mo sala na nzambe soki asali likamu est-ce que yo nanga to leki na révélation point d'interrogation botadu baba botadu na moni bato belé bazotala biso. Voilà, Trésor Bolombo toujours en travail. Nous salons en Ngaï. Les enfants qui sont partout. Au bureau de Koma, pour ça l'émission va tout battre là. Il faut que l'ouara ouera. Il faut l'ouara soginte. Tous en droit au sala musala, pour faire découvrir partout. Marambo msouza ya robata malaba place msusu. Ezala basala nzambe msuba osa musala. Naba o msupe ba osa musala te. Maloba kaka. Alors on a la zawala pour la démentir. Docteur Afonso Nganga. Docteur Afonso mystérieux. Voilà ndenge bino batu bolobaga. Prophète moko abengi ici à terre à l'église là. Est-ce que basali mo clique moko boye? Ya bato na moto. Pour ba distraire public ou bien bazo même ma peuple de Dieu na vérité. Alors on a connu qu'on panda boyete sans que na solo la nous na yé moko prophète. On a bien ici docteur Afonso ya côté na kati ya église na ye. Aza convaincu na nini. Et là on dit le timi ya benga docteur Afonso. Ayoka nini, amona nini. Botard papa, botard pai. Na benga na kombo ya prophète Timothée Mbavula Kese, mwambi wa Makanda. Eloko matinga na motema parce que nazaka sentimentaliste était lelo tozobosana ezala bato mosusu nzamba benga bango na musala na ye mais à part musala ya nzambe nzamba pesi ye musala mosusu ya kobikisa bato na banzela ya banzete oyo nzamba asala lelo mpona bengisa papa Alphonse ezwi mpe mwa temps ya koyoka ye ya kolanda ye. En tout cas c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Na landa na synagogue et pas ya papa nanga nazo saluer sikazali le révérend Ezekiel na landa na ba maman Sarah. En tout cas apprécia très bien. Ngaku nazala problème ya mike na madame nanga mena nzela matea na ye ezongisa biso na kimia. C'est un homme de Dieu. Les gens basala nzambe mususu papa journaliste, aza pasteur maza journaliste, aza pasteur maza docteur, aza pasteur aza caméraman, aza pasteur aza interprète, aza pasteur atekaka tozana na boutique na ye. Pour ni papa Alphonse aza mosali ya nzambe mais aza na mosala nzambe apesi na maboko mosala wana apesaka bato bana azalaka nganga donc selo ndenge bato oka yo ozoyebisa bango balobaka na libanda. Est ce que nzambe alobelaki yo obenga
na docteur Afonso ya roteya ou bien osali yango po oyoka docteur Afonso azoteya na ba mama Sarah ou bien pas ya papa na biso Ezekiel. Est-ce que ça penda ainsi dit l'Éternel? En tout cas, eza ainsi dit l'Éternel parce que tous ceux qui t'ont préparé yango, tous ceux qui t'ont tout dans Nzambe. Na kiobelo komoko Bible zo balanga niveau humiliation ne niveau élévation. Na kobani ce to landi bato pona maloba pona ba critique pona makambo balobaka en tout cas to ça musala Nzambe bien te. Ce Jésus mo abena qui est Belzéboul magicien nganga bakombo ebele lelo to ndima nyonso Bible biso ki bafinga kinga Nzambe ebongo bino on a un prophète Timothée, Papa Alphonse, Aza, docteur, na musala maboko nzamba pesa ye. Mais na musala nzambe c'est un homme de Dieu. Mon musala nzambe n'est parce que ça pasteur té. Mais Aza prédicateur, oyo Aza ko prêcher la bonne nouvelle, Aza ko témoigner Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Na mutu nyonso témoigner Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aza nzambe. Aza nzambe. Merci bandeko balandi. Ngala lingara na lobby boyoki. Autant ngala posera ba question, na posera ba question par rapport ya oyo bino botindaranga. Nazalaka wana te pona ko bomba ba biloko mususu te. Je pense que la lingaki juste avant bolanda prédication ya docteur Afonso. Boyoka nano na munoko ya muto yo a invité ye. Est-ce qu'il y a convaincu Toyoki ce n'est pas encore fini. Je pense que Tozo Landana nous animation après Torolanda prédication Tozo Malisusu to Vanda to solo la to Silsa solo Oyo na prophète Timothée. Prophète Timothée, je pense que Oyo juste flash parce que bana nzambe ba comprendre eloko Oyo sali. Natikana nous bongo dans la prédication, après te revendre vraiment ton méga remettre en solo, le peuple de Dieu va se retrouver. Merci d'avoir été autorisé. En tout cas, merci vraiment. Toko Tanakat et Zara Mamba Lobate. Public qui a un moment découvert qui est Papa Alphonse. Bayo Kaye la prédication. En tout cas, Naïbi Keboza la converti. Parce que nous avons un Yebi Nino Nzamba Saïla Kaye. Nabi mino nzamba sela ke soki Papa Alphonse ngabe Papa Alphonse apesa abana te nzambe nde muta pesa abana mais na nzela ba kisi ya Papa Alphonse na nzela opo nzamba sela Papa Alphonse yango twazwa abana po même Papa Alphonse soza na kondime pa nzambe te atuko ozazemi te atuko mona miracle te c'est ça même na église soko za na kondima te okomwa loboko nzambe te kondimande bikisaka Zamba pambola biso. Ok, merci beaucoup, merci Bandeko Balandi. Tolanda prédication ya Papa Alphonso après Torovanda na prophète na docteur Alphonso, il faut pas solo la micro oyo va s'exprimer, va se défendre parce que pour solo la trésor bolembo faut ya rotonda. Merci. Merci Bandeko. Wala na longo libanda na koti penda su na katiawa. Bobo mona kezali montage te. Nalingaka musala emonana. Nalingaka tango tozoloba. Bino ma penda na bandango loli te mwana mobali wana asala musala. Je pense que bozomona bandeko nde bayemba na kati kuna. Soki basilisi animation oyo docteur Alphonso abomata ate atoyoka ye. Yango na yebisaki Serge Lutumba apusanelanga kotoyo ameka kozwana na l'église. Ce n'est que le début bandimi bazoya kaka lelo eza jour ya bamama yango napesi bamama nyonso sali bino nde bobotaka biso bino nde bonyokwamaka mpona biso antuka lelo vraiment napesi bino bakoo biso na bino bamama sara nyonso napesi bino mbote tolanda banzembo tolanda animation après tokoyoka ndenge docteur Alphonse azoteya biso moko tokojuge. Merci beaucoup na Serge Lutumba tosepela. Dans
Obrigado, só temos pouco tempo. Podemos assentar. Porque é nossas festas. Pessoal de festa quando fica muito de pé. Eu já vi uma festa do chefe. Antes de nós começarmos, aquela festa, se você vir, toda a comida vai se servir de pé. Eu vi aquela festa. Eu disse, o que quer dizer? Quando comes, não se bebega. Come também na medida, mas tem que ver a hora, tem que voltar. Assim que ficar muito de pé, as pernas vão se cansar, tem que voltar. Antes de começar, eu gosto muito deste hino que o irmão cantou. Em todas as coisas que vai vir, eu sei que você é Jesus que está a trabalhar. Você pode pegar 1 minuto. Eu não sei se aquele irmão está. Namakambo elekinga mayele. Macambo oelekelaka nga Dr. Afonso Mayele. As coisas que me passam, eu sou Dr. Afonso. Jesus Cristo ndiye o Jesus que tem que dar a solução. Você pode imaginar uma pessoa que veio por causa de dor de nascer. Veio para ter o bebê. Assim que chegou, disse, pai, o meu lar quero destruir. Eu lhe disse, verdade. Mas eu estou aqui, me enviaram para lá e não destruir. Mas como? O Satanás, ele é o mal. Ele fez uma coisa que ele fez. Há outras fez. As nossas características nós crescemos com ele. Eu vi que uma mamãe não está me ouvindo. Amém. Amém. Mãe Sara, fecha o seu marido. As caráteres. O que eu já dizer que era dizer o hábito. Conforme que nós crescemos. Você vê uma mulher na sua rua. Que ele é uma mulher assanhada. Você lhe veja assanhada. Mas vocês são tão jovens. Mas você lhe veja aquela miúda. Aquela miúda é uma prostituta. Por quê? Porque ela é assanhada. É a coisa que fez a Maria Sam. A forma dela.
Todo mundo. Mesmo nanga. Mesmo eu. Mas eu quando eu assistia na televisão, eu dizia, eu gosto da música dele, mas eu me deixo uma qualquer. Mas o Espírito Santo me disse, disse você também, conforme que você está falando, sabe que todos os tradicionais têm feitiço, mas você também tem feitiço. Você pode negar, não só que bandeira, mas vamos dizer que este é o tipo de milagre. Não, ele pegou. Mas esqueceram que as pessoas pegam Jesus Cristo. Ele faz milagres e as pessoas nunca acreditam. Mas assim que chegar, vamos entender sim. Sabia que a maldição veja agora, depois da morte da irmã Marimissão, muita gente assim, Jesus Cristo, ele passou a morte, ele está em vida. Namakambo elekinga mayele na yelela kayo. Mama, c'est oyo. Ezali nazo dédié à mon sous pour la 1000 fois. Por causa das mamãs. As coisas que se passam dentro do salário. A forma que está a procurar o lar. Você que está dentro do lar. Saiba que uma coisa que pode te fazer passar por certeza. Sem Jesus Cristo te dar a Faites connaître tous mes soeurs à moi. Nenhuma coisa você pode dizer a Deus, Deus faz. O seu marido ficou. Você diz, dá conselho, com a voz baixa. Mãe não se cansa de ajoelhar, porque ele vai responder. Outro dia não vai te entender, seu marido vai dizer que nunca vou beber mais. Você vai me perguntar por quê? Não sei, é que eu não quero. Mas sai. Foi colocado. Que ele foi chicotado. Se você não está respeitado, mas a Bíblia diz, a pessoa vai meritar que ele vai receber. Se você estava a fazer o bem, vai ver o bem. Se estava a fazer o mal, vai ver. Mas se está fazendo bem, aquele que está fazendo mal, vai continuar. Mas sim. Papa, tiens non tembona. Você caga uma mente no tempo na obenda presença sujeita me cata isso. Jesus na boca. Sabe isso que digo ele. Ele sabe a diferença da missão. Isso é missão aí.
Gosto só para nós ficar os pais e as mães. Ali eu abro mesmo a página. Tem que abrir para só saber mesmo. Mas hoje só vou falar. Gosto quando estou falando, me faz bem porque estou a entender que sou natural. Eu não tenho complexo com a língua das visitas. Eu digo, pode ser nos Estados Unidos, eu vou dizer lingala, uma pessoa vai interpretar. Não quer dizer que anegamos a língua das pessoas. Sabemos muito bem português, inglês, francês. Mas qual é a coisa que está a deixar a nossa linguagem para fazer entrar a linguagem da visita? Eu digo, se o branco estiver aqui, vai procurar aprender lingala para conversar contigo. Vai querer aprender Congo para poder conversar contigo. Nem se for choco, vai querer saber para poder conversar contigo. Conforme que nós estudamos nas nossas escolas. Assim estamos a ler francês e português. É dentro de uma sociedade. A pessoa que virá com esta linguagem para ter a facilidade de conversar com ele. Por isso que isto é unidade. Magnifica conforme que Deus te fez. Mais sans plus tarder, mais tarde, a nossa tema é família, mariage, com casamento. Assim que estamos a dizer família, mariage. E devemos olhar também casamento. Mas hoje por que estamos a dizer? Porque é a coisa que está lutando muito.
Se está sempre lutar, é a mãe que está a deixar o caminho para a família se lutar. Agora a mãe vai perguntar por quê. Como é que começou? A Bíblia está me dizendo. A Bíblia está me dizendo no Gênesis. Deus disse: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alobi nzamba alobi. Deus disse: alobi ezabiete mobali azala. Nada é bom o homem estar só. Por aí nzamba alobi kibongo. O que Deus disse assim? Assim que ele fez os animais. A comprendre? Entendeu? Que banyama nyonso bazami baleni todos os animais são dois. Mais amoni mobali azalaki isolé. Mas ele viu o homem estava isolado. Aloba mama yo le bino bango. Diz, mama usa biloba yo le kibiso. Você nos pastores. Bolo baba de bino o le kibiso. Diz vocês nos pastores. Eu não sei se as mamães estão aqui. Bino ba mama o le kibiso. Vocês as mamães nos pastores. Não sabem. Quero que eu abra agora. Agora está esse abrir por quê? Vocês estão a tremer. Pode ser no baile quando você passa. Sabe como é que te fofocam? Aquela moça. O que ela pensa? Aquela miúda. Aquela miúda vão me pegar. Ouça como estão ver os projetos. Você não está vendo você que nos passou. Com forma que você é escurinha. Com forma que você é pequena. Clarinha. Mas assim que está passando. Aquele grupo dizem sobre você. De homem. Antigamente, quando éramos nos nossos bairros, naqueles tempos você é mesmo. Mas quando estamos na rua, uma mulher veio viver naquele bairro, vai ver, nós todos vamos se reunir. Aquela miúda. Quem que vai começar? Vamos começar a mandar. Você vai. Você vai e nada. Outro vai. Vamos fazer tudo. Aquela mulher para ter o marido mesmo na rua. O que ele quer mostrar? Quer dizer o poder de uma mulher. Mas assim estamos a dizer família. Estamos a ver a família. A pessoa que é o odeio da família. Nós não podemos dizer que é o homem. Nós não podemos dizer que é o homem. Vamos dizer que é o homem. Agora vamos ver Deus. No livro de Gênesis. No livro de Gênesis. Gênesis 2. Gênesis 2. A Bíblia está nos dizer. Nzambe, na Gênesis 2, a partir do verset 18. A partir do verset 18. Nzamba solo bago na tangi. Mwana umbago potokende. L'Éternel Dieu dit. E disse o Senhor Deus. Il n'est pas bon que l'homme não é bom que o homem esteja só. Je lui ferai uma adjutora que soit son vis-à-vis. Esteja como diante dele. Une aide semblable. Une aide semblable. Uma ajuda. Aide. Agora se dizer ajuda. Entre ajuda. Aquele que está te ajudar. E aquele que está a ajudar. Quem que está forte? Quem que está forte? Entre entre a pessoa que está ajudando e aquela pessoa que está a ajudar. Quem que estará forte?
As pessoas que estão a ajudar. Deixa eu abrir um pouco. Hoje não vou falar muito porque vamos ser chamados outro dia. Hoje aqui em Angola tem ajuda aqui nos Estados Unidos. Ajuda dele é os Estados Unidos. Diga assim, hoje a luta saiu em Angola. Ou não disse que vai. Em nome de Jesus estamos bem. Mas Angola vai chamar os Estados Unidos. Mas as pessoas sabem que Angola tem ajuda aos Estados Unidos. Até as pessoas vão se temer. Vão dizer que se você tentar, vão te criar aquela que você nunca vai suportar. Mas em Angola, os Estados Unidos, quem que está mais forte? Os Estados Unidos. Diga, mamãe, você é forte. Diga, mamãe, você é forte mais que o homem. Mas assim estamos a dizer da família. A Bíblia está dizendo que é uma instituição. É uma instituição divina. E as coisas estamos aí na família. A família é o quê? Muita gente diz, aquela é minha família. Estou bem. Essa aqui é minha família. Hoje a família aí. Esta é a minha família. Outras pessoas dizem família, mas não sabem o que é família. As pessoas estão dizendo que quando nos habituamos somos família. Se você pegar uma miúda, está a criar é família. Eu digo que orfelinato tem. Você pode pegar também uma. Você faz ficar a sua família. Mas a sua consciência sabe que aquele filho não é seu. Em forma da família, a amizade é que chamamos família. Família ensemble a toute personne do même sol. Duas pessoas do mesmo sol. Ensemble a batunyoso o bazana makila moko. É junto das pessoas que têm o mesmo sangue. Batongo bazana makila moko banani. Aquelas pessoas que têm o mesmo sangue são quem? Podemos dizer mais. Ensemble a pessoa que se détache da même racine. É junto das pessoas que têm a mesma racina. A racina que nós podemos dizer. Avô nasceu. A tua mãe. A tua mãe nasceu. Nasceu a mãe da tua mãe. A sua mãe nasceu. Ele foi chamado racine. Mas selon le dictionnaire. Conforme o dicionário, estão chamando família. É o grupo da construção da palavra. Des enfants. Os filhos. Podemos chamar uma família restante. A família restante. Conforme estamos a pegar o pai, mãe, com os filhos. Os filhos que vocês teve. É assim que estão a chamar família restante. Pode ser você, a mãe também tinha duas filhas. O seu esposo tinha 3 filhos. Você vem nascer mais um. Eles estão a chamar família restante. Eles estão a ser chamados família. Que Deus sabe em cima. Aleluia. Amém. Deus sabe em cima aquela família. Mas nós africanos, é assim que nós fizemos conforme nós africanos. Estamos a aumentar uma família larga. Há uma família larga. Estão a pegar o pai. A mãe, mãe grande, mãe pequena, o tio, o sobrinho, todos. É assim que nós estamos a chamar de família larga. Mas o que é o casamento? Uma boa mulher ou um marido em
Acompanho. Quer dizer o quê? Une femme. Assim estão a dizer uma mulher. C'est là que moi si estão a dizer uma mulher que cresceu. Un homme. Assim estão a dizer homem. Assim estão a dizer que aquele homem não. Somos diferentes. Temos a geração. Temos os jovens mais velhos. E somos chamados avós de homem. Mas se estão chamando de homem. Quer dizer aquela pessoa que está a tomar a sua responsabilidade sozinho. Assim estão chamando homem. Assim que chamaram mulher. Aquela pessoa que tem a maturidade de ser uma mãe. Mas o problema é qual? Entre o casamento com a sua família. Nós estamos a ser estragados. Mas se nós estamos a ver um casamento, a família é uma mulher. Antes do homem de fazer família, se a mãe não tiver, nunca fará. Por isso que a Bíblia diz: l'homme quittera. O homem vai dizer. L'homme doit quitter. Deus disse o homem. Assim estão dizendo o homem. Dizer que o jovem tem estudo é homem, não. Estão a dizer aquele homem que mete calça, homem, não. O homem que é irresponsável. E vai segurar a sua responsabilidade como se fosse da sua mulher. Essa é a minha esposa. Antes de eu ir procurar, eu tenho que deixar sair. Eu estou a te dizer que todos os homens que não saem na sua casa não são homens. Saia. Não saíste ainda na vossa casa. Não sabemos, podemos ter dificuldade do país óbvio. Mas assim que você ainda não saiu na casa do pai e da mãe, você não é ainda um homem. É a sua pena. Você que está na casa dos parentes. Você espera o dinheiro dos inquilinos. Você ainda é irresponsável. É a sua pena. Você que ainda está nos parentes. Pegaste uma outra mulher e fizeste entrar nos seus parentes. E você, daquela mulher, com seus filhos, você está irresponsável. Porque até agora o homem não está saindo. É a sua pena também você, mulher. Sabe que aquele meu boy tem um estudo atrás. Agora ele ainda é sofrimento. Vamos ficar aí. Você começa a dar o cálculo. O seu pai, como a sua experiência se cansou. A sua mãe já é falecida há muito tempo. Aquela casa de trás. Assim que nós começamos nossos amores. Vamos esperar só para ele morrer. Para não ficar. Você é irresponsável. O homem que vai ter. Que ele vai ter. Nós também estamos aqui. Para hoje você ser chamado. O doutor Savant. O doutor. Tem que lutar. Por isso que uma vida de homem. Se a vida não sabe, o homem não sabe documento, que nunca vai conseguir ser um homem. O homem tem que sofrer. Aquele sofrimento. Quer dizer que eles têm que sair. Você na sua casa vai vender o carvão. Você vai fazer. Você vai ser aqueles homens que limpam o sapato.
Não vais conseguir fazer. Se vai dizer não, é na nossa casa. Mas assim que você sair, você pode dizer que vou beber. Para dizer que eu sou agora responsável. Agora você tem a verdade de você ter um engajamento de uma mulher. Uma mãe que tem valor. Hoje é um dia que Satanás que meteu. Agora veja Satanás que meteu no jardim de Deus para que você tenha ele sabia que meteu seu dia. Disse, este mês é das mamães. Disse, ele Satanás, ele sabe que é o poder que tem numa mulher. Amém. Satana. O Satanás. Ele sozinho. Sabe o pecado que foi tentado numa mulher. Mas ele escolheu para um dia grande. Ele se dedicar hoje mais. Aquele mês. Você tem que estar sempre numa mulher. Tem que dar flores. Ele está merecendo. Sabe o que Satanás está dizendo? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Deus pegou você no seu eu tenho que me meter nesse homem. Tem que me meter ao lado. Tem que me meter ao lado dele. Para que você me dirigir. Quer dizer, mulher. A mulher aqui nesse país, o país vai ser destruído. Vai brincar na mulher. Aqui agora vai ser destruído. Mas qual coisa vai fazer a mulher para ser brincada? Vamos dizer, mãe, sabe a sua valor na sociedade? Sabe a sua valor na sociedade? Porque o mundo está dizendo educa uma mamã. Educa uma mamã. Está educar um país. Quer dizer, mulher dentro de si, quando ela recebe um ensinamento, que nosso país nunca vai ter guerra. Se uma mulher que ele pegar uma boa pregação, o nosso país estará em Por isso que o Satanás sabe a mulher que é chefe. Il faut déjà começar a destruir o lar. Começar a dizer não. Que eles têm que estar aí. Disse não. As lésbicas têm que estar aí. Mas dentro do lar, estamos a ver o pai e a mãe. É assim que nós estamos a ver. Estamos a ver um sexo compositado. Nós estamos a ver mulher e mulher que Deus disse vão se casar. Mas se Deus é puro como nós. Mas ele queria dizer ele sozinho. Homem que vai sair, ele vai sair a son homme dos seus pais. Que ele vai sair, vai se encontrar com o seu esposo. Deus não deu esta autorização. Ele viu que este homem estava só. Eles tinham sofrimento. Eles tinham misericórdia. Agora que estava trabalhando, mas nenhuma coisa que estava ali. Quer dizer o casamento. É uma ordem divina. Sair em Deus. Toda mulher na sua vida, conforme que se entara, se nunca você vai manter toda mulher para ser completo. Pode ser que é ministro, pode ser que é presidente, pode ser que qualquer onde para que ele esteja completo, tem que ter homem. Mais yango moni bango babengi yango droit de l'homme. Que ele chama direito do homem. Homem e homem podem se manter. C'est droit de l'homme. É o direito do homem.
Mulher e mulher podem se manter. É o direito do homem. Agora se que tem o direito do homem. Agora o direito de Deus. O direito de Deus é onde está. Isso que você está vendo, se tem a informação. Disseram lá em Brasil. Você tem que meter quem. Assim que foi exigido. Tem que se manter lésbica contra lésbica. Você está vendo que estão se aproximando. Como é que estragaram o lar? Estragaram o lar. Estragaram a mulher. Satanás está aí aproveitando. Aproveitar a mulher 8 março. Porque ele é a das nossas vidas homem. O homem que tem homem. A vida dele nunca vai bem. E a mulher também vai estar junto com a amiga que estão se juntar o corpo. É uma vida de maldição. Eu não vim para te contar para você se alegrar. Hoje você que está aqui, agradeça a Deus. As outras coisas estão a fazer. Aqui agora, se você vê, não vai acreditar que ele é mulher. Você também que é festa com ele. Também o mundo também dele. Mas neste momento você tem que se voltar. As nossas festas. A festa, não, a pessoa que fecha não discute. Você que fez a festa. Convidou pessoas. Vocês que vêm na sua festa. Você vai estar discutindo. Você vai se embebedar. Se você se embebedar, a festa vai estragar. Se você entrar no bar, a festa vai estragar. Você deixar a pessoa que você foi convidar. Tem dia da festa. E a mãe tem que se voltar. Tem que se voltar a ser mamã. Tem outras mamãs por causa do pai do lar foi destruído. Porque o marido disse, não há crise. Eu não consegui dinheiro para comprar o cabelo. Eu vou me procurar. Você não pensa que eu estou, me chama. Você pensa, brincas comigo. Eu vou dizer aos meus pais. Como então? Só está a estragar. Por causa do dia do 8 de março. Agora, se hoje não encontrar. Na dezembro ozwaka te nyonso wana eza mpona Yesu Kristo. Yango nazobeta sete le mariage et la famille. Tozoyeba te mariage na famille. O casamento e a família é o quê? Yango solo ba mama baza osambrier. Você está a ver as mães estão aí estão a chorar casamento, mas não sabem o que é casamento. Estão a procurar família, mas não sabem o que significa uma família. Estás a ver, você é a oitava mulher. Me perdoa, ou quando eu digo a verdade. Me perdoa, porque eu em verdade porque eu vou deixar aqui Afonso. Nunca vou manter 2 mulheres. Porque aquele que eu tenho é que eu vou fazer. É que estou a fazer. Eu estou a ver que está da mal. Como é que eu vou ensinar? Eu sei que tem a dificuldade. Aquele homem se esconder que ele tem mulher. Depois de um dia você vai ter Deus. Esse que veio apresentar com Deus. Você também não pode separar com ele. Mas diga a Deus que é a vontade dele para ser eu estou perdendo. É mais. Quero dizer que não é a vontade de Deus. Ora Deus vai arranjar para dizer aquele que você precisa.
Como é que a doença não vai entrar? Aquele meu amigo me levou no outro amigo. Me levou no amigo. Assim que me levou, entramos na sua casa, estivemos a conversar. Aquela moça estava a me olhar. Este é o pai Afonso. Ele é o jovem? Eu disse sim. Você não quer que trabalhe o jovem? Você só quer essa esperteza para dar nos pais? Se ele próprio Deus, o tempo já chegou. Ele entregou a esperteza dos jovens. Os jovens vão trabalhar, passar os pais. Você vê na sociedade, mas está sempre no trabalho. Você está a dizer que o país vai ser bem dirigido? Por isso que este o tempo chegou. Quando você envelheceu, deixa no jovem. Se você vê também um jovem como os profetas, deixa-lhe. Você não pode meter aí, deixa-lhe ele pregar. Quem que lhe meteu as mãos? Vocês quando metem as mãos assim que as pessoas saem. As vossas mãos têm outras coisas. Porque Deus nos deixou por quê? Agora me diga, o Jesus disse que vai mandar um pastor para vir pôr a mão. Isso que ele vai deixar. Mas o Espírito Santo está a agir até agora. Para meter as mãos. Eu tenho meu pai espiritual. Quando eu quero te meter as mãos, eu digo sempre, o Espírito Santo já me pôs as mãos. Assim que eu estou a pregar, preparei, mas eu preguei outras coisas. Mas hoje agora as coisas de poder. Preparei outro, também se pregar outro. Disse, vai assim. Agora eu estou conduzido por causa do Espírito Santo faz. Por isso, esta pregação vai me dar uma mamãe. Assim que a festa, você não pega bebida para se beber. Porque no tempo da festa, é assim que mataram o dono da festa. Mas eles não conheciam o dono da festa. O dono da festa era o João Batista. Ele foi prometido para cortar o cabeça. Por isso que você não ignora a festa. A Bíblia está dizendo que vale a pena você ir no óbito do que você ir na festa. Porque no óbito você está vendo o irmão como você está se olhando. Eu também sou mulher. Me chama para agora quando eu fiz para que ele amou. Agora ele é que espera que mais que eu. Ele também crê em Jesus. Qual é o mal dele amanhã? Mãe volta a ser pessoa. Se mentiram também muito. Se mentiram muito. Por isso que até hoje você está lágrimas. Eu sou a terceira mulher. Também vejo as outras passam coisa nele. Você deixa o Satanás até agora. Ele fazer estragar o lar aqui em Angola. Aqui em Angola, aqui o lar é príncipe. Você sabe? A mulher está vindo? Com a sua posição. O homem também está vindo?
Na posição. Qual a sua posição? Boa posição. Sabe a posição? Ela panzanteke, na Eu loba gosto de abrir. Loba papa posso panzanteke. Prisina biso. Tokele na mariage metro coma. Vamos no casamento, não vamos chegar. Coma de wapi? Yo zuite, yo mwana mwini akisabile kwa lauza mamu taliboso, isu. Tokoma. Oi, pessoal, tokoma te. Sabe onde nós vamos chegar? Só que tu sali mariage. Se nós casarmos. Donc na l'état te ba benga ngoni. Não vamos na conservatório tokoma te. Não vamos chegar na conservatória. Bona nini? Por quê? Benga. Porque não vamos falar no mapo é. Como estamos a ser casados? Conservatório. Vamos na conservatória. Eu vamos fazer. Oi, sou homem. Yo. Che. Conservatório. Qual é o conservatório? Sabe que vamos complicar nossas vidas. A escola de conservatório. Vamos terminar aqui. O pastor também vai abençoar. Vamos levar os documentos, acabou. Tem que estar o casamento. Mas vocês próprios que não estão a querer. Porque vocês têm sempre. Vocês nunca vão chegar a conservatório. Vamos fazer entrar até aqui onde as pessoas que vêm me encontrar. Sabe que a pessoa que vai estar dizendo que não vai chegar a conservatório? Sabe a coisa que está dizendo? Assim que vamos estragar. Cada um vai saber. Mas aquele aí que tem, sabe? Mas aquela também que tem, sabe? Você veja dentro do mar aqui do nosso país. Assim estamos a dizer. Hoje não estou a dizer todo Angola. Estou dizendo como? Estou dizendo Brazzaville. Estou dizendo até na Europa. Na Europa, as mamães que ficaram com os filhos. Ficaram a vida dos seus maridos. O homem enviou, na Europa, pegou, arranjou outro homem. Também, chega lá no chão. Vai lá mentir que ele tem que você chega a procurar razão. Deus é que meteu. Por isso que Deus diz. Há tempos. O meu é o meu. Vamos deixar coisa de casamento. Você está na pessoa que manteve está aí? Me pediram seu bilhete? Solteiro. Muitas pessoas que estão aqui são casadas, mas seus bilhetes são sem bater. Vamos fazer um exercício. Você que casou. Não chegaste na conservatória. Os servos de Deus vão me perdoar. Vou dizer aqui em Angola. O casamento que não foi passado na conservatória. Quer dizer que ele é que está me dizendo para amanhã estamos separados. Porque está se fazendo na igreja. A mãe que está sofrendo. Imagina a tua mãe que teve 7, 8 filhos. Quem que vai acolher mais no lar? O homem também quando veio 6. Também tinha 3. 9. Neste tempo. Por isso você vê as mulheres estão a escolher os filhos. Nós temos a consequência que nos dá para podermos ajudar. Hoje não vou só te contar a história de você és uma mulher bonita que estás a me ver. Você tem que se voltar. Depois da festa tem que tu terás.
Nós comemos. Vestimos. Tudo nós todos já fizemos. Não há coisa noiva. Pode ser que os modelos estão saindo hoje. Vai ver, já saiu há muito tempo. Vamos sempre a renovar. Não há coisa nova, é somente seu. A nova coisa é seu. A coisa nova estamos a esperar Jesus. Tudo que ficou é antiga. Naquele lugar os doentes, como é que vão entrar? Imagina tu, a mãe deixara com 7 filhos. Eles têm os maridos. Ela própria disse: o meu negócio é que é meu marido. Agora veja aquela pessoa lhe manda, vem aqui Angola. É rebelde ou quem? Ela pode estar aí, pode ser 40 anos. Ela não tem mais medo. Mamãe Sosola. Mãe, se entenda. Nós amamos muito as mamães. Essa é a vossa festa. Pode ser no dia da festa de hoje. Olha os acidentes que nos está a entrar. Eu vi aí, estava de passagem. Eu estou a ver como as mulheres como estão. Mãe, não antes. Estão a deixar fora por causa da festa. Ok. Mutakala é mamã. Mutakala é mamã. Exali pamboli pona papa. Amém. Mas exali maledição pona mundo. Não só como não. Toda pessoa que vai ver. Eu ganhei mamã por ela não colocar. Ela não coloca loba. A coloca é bilamba. Só vai tirar a roupa. Loba que só que awate. Fala se ela não saiu aqui. Senão é aqui que ela chorou. Ela vai ouvir. Agora o Papa Afonso, para vos amar ou para vos negar? Por isso eu levanto sempre por causa das mamães. Todas são os músicos do mundo. Pode ser os pastores profetas. Aquele aí que prega muitas coisas de mulher. Você vê que a mãe dele ama muito. Você vê que cresceu muito com a sua mãe. Porque você não sabe a bola. Como é que você vai jogar no estádio? Se você não conhece a mãe. Como é que vai amar sua mulher? Como é que você vai lhe tratar? Para você nascer, você tem que sentar com a mãe. Por isso que você vê o segredo. Para mostrar que a mãe saiba respeitar o seu lar. Saiba respeitar a sua família. Com aquelas duas coisas. E você é a promotora dele. Aquela pessoa que nunca vai entrar para que ela própria não se prepara. Você própria para entrar no lar. Você tem que se preparar já. Como é que eu vou entrar no lar? Você vai entrar no lar. Tem muitos amigos. Tens muitos amigos. Aquele homem talvez também veio verdade. Você pensa como? É sempre aventuras. Tudo é aventuras. Eu também quando comecei a tradicional era aventura. Aquelas coisas cheias eu fazia. Aquela coisa cheia de casa. Eu sempre fazia. Pode ser que aquele irmão que foi para cá. Ficou hoje. Era aventura. Assim que vai ir no coro. Você chega na casa e vai a cantar sozinho.
É aventura. Marie Missamba bandaki pe kaka aventure. Marie Missamba também começou a aventura. Todas as coisas é aventura. Por isso estão a ser chamadas história. A história é uma aventura. É anunciado. Um homem se apareceu e disse que vou te manter. Você também só por causa de um dia. Não, irmão. Não é aventura. Você também me leva com a aventura. Você quer me manter? Vai amanhã nossos pastores. Vocês também fazem aventura. Vai para se encontrar com o pastor. O pastor ele vai me dizer se o pastor você aceitar que foi o pastor até você vai ver mesmo que é aventura. Tudo é aventura. Voilà, merci beaucoup. Voilà, toujours trésor bolembo nena sarabinoke. Nazara wala pona rosala musala partout. Na tega foko benganga na ilia o foko benganga na mutamba te. Na benda na palanka. Wa bibisika na ebisaki binoke. Eza na basi musu na minute oyo. Ba se retrouver na ba bar, na ba hotel, na ba place moko boy. To boyite, faut s'amuser bo sepela. Mais après na basi musu ba reconnaître ba lobino. Faut baya pendant makolo ya tata. Tata cela veut dire Yesu Masia. Omo na biso lelo. Bisika o docteur Afonso, docteur diaspora. Ayagi roteya. Nalina sola na maman na biso to yoka yene fils qui ata 1 minute. Pour ça la bien. Bonne nuit maman. Ya bonne nuit. On peut biso kombo na yo tali caméra. Ya kombo na Olgat Siwa. Olgat. Ouais. Souhaitons nanou bonne fête. Ya merci pareillement. Et l'on est intéressé vraiment sur la nayo. Kobanda 18h ti euro to komi. Et ça la batu sous to kena baba to kuta bango ngita danger. Mais yo et l'on est poussé vraiment aux moi temps on a gâté église. Oh. Mais ça na yo comme c'est parce que ça moli le 8 mars le ta makasi na ngata ya makasi na ye. Ya on premièrement la poli non na kumisa e parce que bisera mokile le kamé ya nzambe le kate. O poli na to kumisa après ngita na su. Ça on peut la bongo te mais la préférée na kumisa nga ye. Siko mama na malobani ozoyebisa na batu nyoso ba Holanda biso basi lokola yo o vraiment bazui tante na yebi yegisa sabo Holanda poto bozolanda partout molobeli na bino mosali volontairement on a signé ya kosala musala bolanda vraiment mwana mwasi atelemi lelo liboso na bino mama na nga malobani okoki koloba na batu nyonso ba Holanda biso. Bon, merci d'avoir conseillé que les jeunes filles qui les 8 mois c'est bien mais mon père parce que na mi tonne aux arbres mingi ba zu ba accident mingi ba problème sérieux sur na Angola to une épidémie mon pendant zo bo ma fièvre jaune il y a 3 jours qui ce qu'il y a bien ngo to battre ma panza parce que panza ma assurance c'est les ali panza prier na biso azana pour no yoka donc pas problème biso avant to kende na ngitango o bat biso ba raisonner premièrement photo yo pesa na ba quand biso panza mbeto bonda pour mboka na biso to mboka biso Angola ezaro beba ndenge na jeté donc photo ya pena Angola nzambe tolle la pana parce que yo comment souci na biso to na pour mboka loboko leza mukuse te pour sunga to yebike sunga biso calamité kimi ekota na kati Angola. On peut s'y mettre en combien de personnes? Ouais, la pesi mbote non na bébé na ngamo bani nganga na pesi mbote ba na bande ko la soya binga Olgat Siwa na bande ko na mitete kala wala nzapala na mbali na ngamo na otala ko mote ba pesa zali a comprendre otanga kombo na boy. Merci beaucoup les amis vraiment Olgat Siwa intervention na ye yango après to robenga su bande ko mususu to mega osola na bango. On se retrouve juste après sur ce plateau pour te développer. Ciao. Toujours dans le cadre Colisensa, émission et Kangiba émission nyoso na kati ya Luanda. Cela veut dire trésor bolembo. Nazo lembisa bango toujours. Nga na yaka wana te pona lobaka na osa soki nini te. Nga eza musala. Siko eske photo la la pongi. Pour te découvrir ba artiste musu. Nga na yebisa bino na émission na nga. Nakobanda kolakisa bino na découvrir batu musu na ozwa bango na scène tomboli bango likolo.
au benanga mon trésor bolembo na lobara de 0 à héros de néa à géa namoni sous serre mo boiseau yemba fort d'autant que muta yemba photo hein faut ça la biso pe moi bien yemo fois sur un micro trésor bolembo il paraît que azan un concert bon a invité ce gars à s'intéresser on peut s'habituer invitation to roya to participer dans concert naï to zo ba image wana to sala ep interview sans plus tarder faut to sur la naï boyoka na monsieur bonne nuit on se présenter comme Morayona ni otali caméra comme dans Sophia Gabriel Molière d'Afé Sophia Gabriel Molière d'Afé ça c'est moi si à moto ya Kondima moi si à Kondima bande ko balandi ye aza moi si à Kondima to so la na mukie to yoga mama na ngosala na yembaka oyemba so batu nyoso ba la no awa ba mona la place oyemba te nan pe ba yoka te oza vraiment façon na yo quand to lobai que sœur Marie Misamu to robosa na yo te que ton âme repose en paix toujours chaque jour aussi parce que tout le monde a ba génération Misamu bazakaka on ne peut pas dire que le roi sert à la tibo le roi Misamu botala na no amour wana vraiment balon mbongo pe baza bande na biso ba Leonardo Kaza baza ba sœur na biso ba Kunda sister baza mais sœur alinga zara le roi Marie parce que ezolo bela biso ke to kobo sanaka yo te sœur Marie Misamu est-ce que vous ça tamolo comment bonité eza le roi référence na Sophia neti eloko neti vocal mora na yo gata mo eloko moko boye public ezolanda biso ba CP ba ke eloko ya Sophia ou bien ba ke eloko ya sœur Marie mais na lingo ça le moko ya Sophia après continent eloko moko ya sœur Marie parce que pour les choses aller libenda ozo ressembler sœur Marie yo kakara mke ya sœur Sophia a pessoa com tanta pobreza é difícil ver Jesus ignorado na família, rejeitado na família por causa da pobreza, o coração cheio de ódio, inveja muito mais, é difícil ver Jesus. Voilà vraiment sali bien la batunyo so voilà ndaku bolandi ngana lingi bongo na lingi tela lo wa ko fiolo midaza na kati ya Luanda trésor bolembo na kendeka na roya na ngape to solo lina ve na nga olomide parce que wana vie ta on a lo ba vie lo wa ba vie na nga ba Félix waze quoi na liesa bango ba lisangu na ba mbogo ba vie na nga ba loko akanza ba faire gola ta on a lobi pe kofi olomide vie c'est que vie mais la lingi na on a dinda penza est-ce que vous redécouvrir moi na moi sio si vous Sophia on ça lo mo ya sœur Marie vraiment nene ko kiko timola libulu mola ibwa ba mozindo uya molimo Sophie pardon bon to ça nzembo mo na frère mo awa eza nzembo sœur Maria yemba na frère nanga David Bobuya na pesi mbote na ebité papa na biso s'il vous plaît vraiment so roya la micro nanga et ça la moi bien yo na sœur Sophie bo ça la ra bio bo to sala na kati kuna et c'est pelisa public yo ba landa biso bono iti na pesi bono iti excusez-la on va se présenter après parce que non solo na yo mais na libo ça ra lo mo bo pour na okanza sœur Marie Misa sœur Sophia juste ya vocal oyo ya mpongo munene oyo bo to sala bilo bamema kene kulusu babwakeli yeso ibamelisi ya vinaigre o bakamati maboko na makolo batoboli ye oh quelle ingratitude oh likonga na mopanzingo nzube na moto na ye nanyo pesa ekisi poatika gosene o nyoso wana o mponga na yo tobika mponga lele oh non vraiment batu nyonso boyoki bato yo c'est au concert je pense que va un concert non dimanche est-ce que vous bisa batu nyonso ba olanda yo concert wana eza ndenge nini puis na eza hommage ya Miss Maria de bisomoka to mona eza le 13 après culte na 16h et no linga bat baya vraiment ebele baya hotelelo nini to préparer pour na kokanisa mémoire ya maman na biso ya na biso o tozaki ne mingi. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien pour théâtre l'excellence sur les 5 ezaki samedi bato bazaki ebele ba témoin banani parce que trésor bolembo ngana zawana droit de veto parlementaire ya public ozolanda ngala yo
sikoyo yo olobaka elenga bien neni témoin aza te bopesanga invitation na ye ya wana nazwa bilili tolakisa yango na bato ya Kisasa, bato ya Londres, ya Paris, partout boolanda biso na YouTube. El Produções apresenta Em Bondeiro, nossas raízes culturais. Fizemos para si o seguinte serviço de reportagem. Reportamos concertos, conferências, casamento, aniversário. Fizemos para si também gravações de filmes. Temos ainda disponível materiais audiovisuais. Não perca tempo. Contacta-nos pelos seguintes terminais telefônicos: 924 19 28 71, 913 59 9401, 939 04 31 79. Estamos ainda nos www.alpro.tv.com, www.centroderrafonso.org.